É isso aí, gente. Chegando, esquentando os tamborins. É a Grande Rio na avenida. Apesar de toda a adversidade, apesar de todos os percalços, apesar da dor, apesar da tristeza, mas a comunidade do Caxiense está coesa, unida na busca por esse campeonato, nem que seja por aclamação. Nós, Duque Caxienses, nós da Grande Rio, nós da Baixada Fluminense, vamos estar lá, estaremos lá na Marquês de Sapucaí, desfraldando a bandeira da Grande Rio, a bandeira de Duque de Caxias, para levantarmos aquela plateia maravilhosa que com certeza vai receber a Grande Rio com o grito de já ganhou, é campeã, com certeza, porque está escrito nas estrelas. A Grande Rio conseguiu se recuperar de todo aquele trauma, daquele golpe terrível. Alguns carros alegóricos, os principais, principalmente o carro das bruxas, que vem falando das Iamis, Oxorongás, vem falando daquela riqueza, daquela tradição, daquela cultura dos índios lá do Paraná, contando um pouco da nossa história, contando um pouco da história dos índios do Brasil, os verdadeiros donos dessa terra. Com certeza é um enredo que tem muito que encantar, que vai levantar a Marquês de Sapucaí. Um carnaval, um enredo bonito, a bateria, como sempre, do mestre Cissa, aquelas paradinhas gostosas, com certeza vai marcar presença e vai levantar a Marquês de Sapucaí. E nós estamos aqui confiantes de que, assim como nós viemos defendendo o campeonato da Grande Rio desde há 3, 4 meses atrás, nós temos certeza que a Grande Rio, ela, mesmo que não lhe seja dada a pontuação aos quesitos, alegoria, adereços, fantasias, enfim, mas existem alguns itens, conforme eu venho repetindo, que merecem ser pontuados, no caso do samba enredo, evolução, bateria, mestre-sala, porta-bandeira. Então a Grande Rio tem condições realmente de disputar esse campeonato, né? Mas estamos aguardando aí uma surpresa da Liesa, e a Grande Rio vai partir para dentro, com tudo para cima, para sair da Marquês de Sapucaí, com certeza com o maior número de estandartes de ouro, porque a Grande Rio vai ser a grande campeã deste Carnaval 2011, porque assim está escrito nas estrelas. Esquentando os tamborins. Graças a Deus! A religião e a pessoa chata. Normalmente, quando a gente se refere ao fator religião, que quer dizer religare em latim, religar alguém a alguma coisa, nós sempre estaremos nos referindo a pessoas chatas. Porque se existe uma coisa que torna o ser humano chato, é o discurso religioso. A proposta de religião em si, segundo definem, conforme eu disse, a proposta é de religar a pessoa a Deus. Para aquele que acredita que algum dia o homem se desligou dele. O importante é que uma proposta de religação ou de sintonia com o Criador sempre é interessante e até indispensável para a vida do homem, porque o faz um indivíduo bom e digno, caso ele entenda a principal de todas as leis, que é a lei do amor a si mesmo e ao seu próximo. Teoricamente, a religião deve fazer isto, mas na prática não é bem assim o que acontece. O que a gente se depara, o que a gente vê por aí, ao longo de toda a história da humanidade, quando eu tinha uma visão mais estreita da vida,
uma concepção mais superficial, como jovem, eu ouvia falar de um tal Karl Marx, que é o pai do socialismo, todos sabem. Quem nunca leu, pelo menos folheou aquele livro de Karl Marx, chamado O Capital. E nesse livro, nessa obra clássica, ele lá escreveu, abre aspas, a religião é o ópio do povo. Muito bem escreveu Karl Marx. É o vício. A religião é o vício, é a maconha, é a cocaína, é o êxtase do povo. E eu ficava danado com esse tal de Marx, concebendo-o como algum servo das trevas, posto que, como a maioria das pessoas, eu fui criado dentro do ambiente religioso que, invariavelmente, castra a capacidade de raciocinar da pessoa. Não permite que ela pense, questione e nem discuta nada com profundidade. Esse é o fator religioso. Ele condiciona a pessoa a essa situação, a não raciocinar, a não pensar, a não questionar e nem discutir nada com profundidade. Você tem que pensar como a sua religião lhe impõe e pronto, está acabado. A religião diz e pronto, acabou. É indiscutível, não se discute mais. Ponto final. O agravante disto tudo é a constante ameaça do tal castigo, entre aspas, de Deus, por um lado, e a tentação de Satanás por um outro. De um lado, o castigo de Deus, e de um outro, a tentação. Porque o homem é, no seu dia a dia, tentado por essa figura mitológica inexistente chamada Satanás de rabo e de chifre, que a Igreja Católica criou e que, na realidade, cientificamente não ficou comprovada a existência dele. Que deixa a pessoa frágil, amedrontada, acomodando-se em deixar o seu cérebro atrofiado, a sua mente retardada, a sua capacidade de raciocinar praticamente nula. Por outro lado, jovem inserido nas fileiras da aeronáutica, fui também acostumado a entender que todo comunista e todo aquele que pelo menos era acusado de comunista, necessariamente era a representação do capeta e do mal. Porém, com o desenvolvimento mental, optando pelo campo das ciências exatas, que nos convida à lógica e ao racional, reforçado pelo mergulho que dei no universo da informática, onde nada funciona se não tiver lógica. Concluí que eu seria ridículo se permanecesse fantoche de conveniências religiosas e filosóficas, fossem elas quais fossem. Foi aí que passei a perceber várias pessoas dignas, mesmo com o rótulo comunista, assim como dignas, decentes e honradas, mesmo com o rótulo de ateu, concluindo que rótulo não é garantia de caráter de ninguém, e muito menos de evolução espiritual. Quando mais fanática, mais danosa é a criatura. O fanatismo torna o ser humano, torna o homem, torna o indivíduo danoso, pernicioso, nocivo à sociedade, à sua própria família, ao meio que o cerca. Então passei a reler Karl Marx e perceber, então, o que ele queria dizer com a sua célebre frase: não virei comunista. Considero Marx como um dos regimes mais bestas que existe na face da Terra, o chamado socialismo. Mas passei a admirar várias citações de Marx, assim como a de Friedrich Nietzsche, aquele mesmo que também disse a bobagem de ter matado Deus. Uma bobagem dita não anula os grandes feitos de um homem. Mas vamos lá. Uma das coisas mais chatas que enfrentamos na vida é a conveniência com a pessoa radical, seja ela de qual segmento religioso for, ou político também. A mente congelada de um homem é algo capaz de levá-lo até a matar um seu semelhante pelo fato de não pensar exatamente igual a ele. E inúmeros são os exemplos que constam da história da humanidade em todos os tempos, inclusive nos atuais.
quando assistimos notícias de que uma mulher pode ser presa e até levada ao apedrejamento porque se recusa a usar uma burca, aquele lenço que os muçulmanos usam, mesmo em tempo de elevado calor, identificamos o suprassumo do ridículo e da barbárie. O mesmo ocorre quando nos deparamos com alguém que elege um determinado livro como sendo sagrado. Encerra-se ali toda a verdade absoluta, a infalibilidade, e a partir daí passa a julgar como condenados todos aqueles que não comungam do seu credo, que não comungam do seu pensamento. Marx tem razão quando diz que a religião é mesmo o ópio do povo, sobretudo quando esse povo não identifica importância no ato de raciocinar e de pensar com liberdade, o que o torna alienado, irracional e fanático. Há alguns anos, eu vi um cidadão falar em Belém do Pará que Nossa Senhora de Nazaré é muito mais poderosa do que Nossa Senhora Aparecida, o que o expunha a um desconhecimento absoluto de que a sua amada Igreja Católica ensina. Talvez achando que, puxando o saco da padroeira da sua terra, em comparação com uma outra santa que seria venerada por outras pessoas, ele se achasse prestigiado junto à santa local. Observe bem as imagens das santas e diga você, qual a melhor? Qual a mais poderosa? A Virgem de Nazaré, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes? Outro que se rotula evangélico, durante algum tempo tenta me convencer de que a sua igreja é a condição única de salvação, e todas as outras, mesmo ostentando também o rótulo de evangélicas e se conduzindo pelo mesmo livro que é a Bíblia, numa das mais de 20 traduções para o português, não tem valor nenhum. Salvação? Só pela igreja dele. Assim eles apregoam. A religião, quando envolve a pessoa em maioria, quando deveria transformá-la num ser humano mais compreensível, amável e tolerante, termina por transformá-lo em chato. O religioso, ele é um chato. O católico, o evangélico, o candomblecista, o umbandista, o espírita, o budista, são chatos. Nós somos chatos. Até as raias do insuportável, muitas das vezes. Citamos alguns exemplos aqui do religioso chato. Vocês já ouviram falar do chamado puxa-saco de Deus? Na cabeça de muitos, Deus adora bajuladores. E depende muito de gente que o defenda aqui na terra. Tem algumas orações que a gente ouve na televisão, em algumas igrejas, que dá até pena de quem está proferindo. Tamanho é o nível de bajulação ao Senhor. Agora imagine o próprio Deus. Eu falo no Deus que criou os homens, e não no Deus que os homens criaram. Porque há uma diferença entre o Deus que criou o homem e o Deus que